Boa noite a todos, tudo bem? Vamos esperar o pessoal entrar. Mais uma noite, mais uma live. Agradeço a todos. Boa noite, Camila, tudo bem? Mais uma live, hoje uma live especial. Hoje nós vamos falar sobre autismo, tudo sobre autismo, com a participação especial da psicopedagoga Carla Rodrigues. Vamos aguardar o pessoal entrar. Aí o pessoal vai entrando de pouquinho. Já já a Carla Rodrigues estará conosco. E aí nós vamos iniciar um bate-papo sobre os nossos anjos azuis. Exatamente, Camila. Exatamente. Vamos falar um pouco sobre como é que a educação pode ser adaptada a eles, né? Aí é com a doutora Carla. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigada por ter entrado. Nós divulgamos muito nos grupos. Boa noite, Sidneia. Boa noite. Divulgamos muito para que as pessoas pudessem mesmo comparecer, participar do bate-papo, tirar as dúvidas, né? Hoje nós vamos fazer um mix, eu e a Carla Rodrigues, sobre o autismo, tá? Vamos aguardar só o pessoal entrar, aguardar ela chegar também, né? Boa noite, Sidneia, seja bem-vinda. E é importante que as pessoas compareçam, tirem suas dúvidas. Carla já chegou. Boa noite, Carla, seja bem-vinda. Boa noite, Lucas, bem-vindo. É importante que todo mundo participe, tire suas dúvidas, né? Olá, Tudo bem? tudo bom? Joia. Tudo bem. Vamos que Vamos vamos. esperar. Só um pouquinho o pessoal entrar. Tá, me E ajeitar aí eu, aqui. tá, maravilha. Eu tava falando um pouquinho para as pessoas, né? Que hoje vai ser uma live um pouco diferente do autismo. E aí eu tava falando um pouco sobre você e eu gostaria que você se apresentasse, Apresentados. tá Então, bom? na verdade, assim, primeiro que é um orgulho muito grande estar aqui com a Ana, com a Aninha, porque eu fui Orgulho todo meu. professora dela no segundo ano do Fundamental. Faz tempo isso, gente. Em Ilhabela. E assim, vendo agora, né, como colega, compartilhando aqui um momento de explanação, a gente fica muito orgulhosa, né? Assim, é um orgulho grande estar aqui com a aluna e sabendo, né, que está sendo uma profissional aí, renomada, enfim. Então, é muito gratificante isso para mim. Bom, eu tenho 30 e poucos, né? Nem vou falar quantos anos de educação, né? E eu construí uma carreira paralela à educação da saúde, trabalhando clinicamente. A partir do momento que eu comecei a dar aula na educação especial, na inclusão, eu me apaixonei por isso, né? Eu me apaixonei por essa área da educação e comecei a fazer o que na época tinha à disposição da gente, que eram cursos de especialização, cursos de formação, até que eu fiz uma formação em psicopedagogia, depois eu fiz uma formação em neuropsicologia, sou pedagoga e sou estudiosa da área de neurociências. Então eu levo as duas áreas meio paralelas, né? A área da Sim. educação e a área clínica. E na área clínica, eu atendo muitas crianças com autismo, trabalho com pais, orientação de professores, trabalho com formação pedagógica.
Então a gente vai compartilhar um pouquinho, fazer uma troca aí. E eu achei muito bacana essa possibilidade da gente integrar os dois assuntos, né? Porque a Sim, questão do direito é muito importante também, porque tem muitos pais que não sabem ainda que eles têm muitos direitos, né, dentro da área de educação e na sociedade. sim. Então, muito bacana a gente poder fazer esse contraponto aí e levar conhecimento para as pessoas, né? Disseminar aí o que a gente sabe. Exatamente. Agradeço muito por você ter topado em fazer a live. Sou Disponibilizar o seu tempo, tímida que eu pra sei que é caramba, né? apertado. A primeira vez que eu faço uma live, vamos ver como é que fica aí. Não, é, é ótimo. E eu abri um pouco do seu tempo, que eu sei que é apertado, né? E hoje a gente vem trazer um pouco mais de informação para a sociedade, porque que as pessoas são muito carentes disso, né? E fiquem à vontade de fazer suas perguntas para Carla. Carla, se você quiser fazer uma explanação, e aí a gente vai Tá, alinhando uma coisa na outra. tá bom. Bom, então, eu gostaria, assim, eu acredito que quem esteja aqui ouvindo a gente já conhece um pouquinho sobre autismo, né? Já sabe Sim, que o autismo é uma condição do neurodesenvolvimento, com algumas particularidades que torna essa criança é, num processo de desenvolvimento diferente das outras, né? Um pouco diferente. Na verdade, eu costumo falar que todos nós somos diferentes, né? Todos nós temos as nossas potencialidades, as nossas limitações, mas o autista, sim. ele tem um funcionamento diferente, né? E aí, assim, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo para o autista, né? Porque eu vejo assim muitas mães comentando sobre a possível volta, né, à escola, sobre essa questão da máscara, porque a gente sabe, por exemplo, né, que o uso da máscara para crianças de uma forma geral ainda é um desafio, principalmente para Sim, crianças pequenas, porque elas exato. tiram, elas põem de volta, elas querem coçar o nariz, elas querem, enfim, respirar, né? Então, a primeira coisa que o Sidney está falando que ele não conhece nada sobre autismo. Então, daqui a pouco a gente volta um pouquinho, né? Sim, A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala, né, de criança, de uso de máscara, enfim, típicas e atípicas, né? Com autismo e sem autismo, é que uma criança muito pequenininha não pode usar máscara. A máscara é recomendada a partir de 2 anos, tá? Porque as crianças muito sim, pequenas, elas não conseguem identificar quando elas estão com falta de ar. Se aquela máscara realmente está provocando isso. Então, assim como também crianças com problemas motores e crianças com deficiências intelectuais, porque elas não vão conseguir falar o que elas estão sentindo se elas estiverem sim, passando mal. Então, isso é uma sim, coisa para a gente poder trabalhar, né? É muito relevante na questão da máscara, né? O uso da máscara é obrigatório em quase todos os lugares, né? Está sendo obrigatório. E eu tenho visto muitos pais falando: e agora o meu filho? A gente sabe que o autista, muitas vezes, ele tem um desequilíbrio sensorial. Por isso é uma das características do autista, né? tá, Ou ele tem esse desequilíbrio para menos ou para mais. Então vamos lá, tá, Sidney, você já conheceu um pouquinho aí, né, de uma das características do autismo. Muitas vezes a criança autista ela tem uma dificuldade na recepção de todos os sentidos, né? Então a gente tem aí olfato, paladar, audição, tato, né? Visão, são os órgãos do sentido. É a nossa porta para o mundo. O Op- mundo chega até nós, né? E o autista, ele recebe essas Opa, eu acho que sensações. deu uma travadinha. Deu? Deu? Voltou? Eu acho que deu uma Será que é o travadinha. meu? Tá. Não Eu vou sei. repetir, né? Tá. O autista,
ele recebe as sensações, eu não sei onde que eu parei aí, né? Onde que travou. Uhum. Sim. Mas por essas entradas, digamos assim, sensoriais de forma diferente. Então, é comum, por exemplo, a gente ver criança com autismo cheirando tudo, lambendo, né? Colocando as mãozinhas no ouvido quando tem muito barulho. Por quê? É Uhum. esse desequilíbrio sensorial que faz com que eles tenham esse comportamento. Ou eles estão buscando mais sensações, porque aquelas sensações são poucas, eles não conseguem, né? Então eles vão cheirar tudo, eles vão lamber, eles vão mastigar, eles vão cavar coisas, né? Para poder, em busca dessas sensações, em busca do mundo, em busca do conhecimento. Ou o contrário, eles recebem de forma muito forte. E aí eles acabam sendo incomodados por esses estímulos. Então é aí que a criança põe a mão no ouvido, né? Ou ela começa Uhum. a se desequilibrar por conta de um cheiro, às vezes pode ser até um perfume de uma professora, da mãe, que está causando uma irritabilidade, etiqueta. Agora imagina máscara, né? Então a máscara é Nossa, um pano, a máscara é um tecido, a máscara é algo amarrado, que, né? isso, né, fica tampando aqui. Tem essa questão da orelha, porque para nós já incomoda. Quantas vezes que a gente está o dia inteiro com a máscara, a gente fala, deixa eu dar uma tirada um pouquinho, né, para eu dar uma respirada e voltar. Agora imagina uma Abafa aqui, criança, né? abafa, machuca a orelha. Imagina para uma criança que tem uma hipersensibilidade, né? Sim. Então isso é um grande desafio. Então, essa questão da máscara precisa ser muito bem estudada, né? A criança, Uhum. ela só vai poder usar a máscara se ela passar por um treino em casa, esse treino tem que levar dias, né? Deixar ela cheirar, deixar ela lamber, deixar ela mastigar a máscara. A máscara tem que ser um tecido super confortável, um elástico super confortável, né? Uhum. Ela tem que saber por que ela está usando essa máscara, claro, de uma forma objetiva e simples para uma criança com dificuldades de compreensão, né? Sim. Mas tudo isso é importante pensando no futuro aí, nesse retorno à escola. E claro, só mandar essa criança para a escola se realmente ela tiver condições de ficar com essa máscara, né? Ela não vai ficar tirando toda hora, ela não vai passar a mão nas coisas e mexer no rosto dela, porque muitas Uhum. crianças têm esse hábito, principalmente o autista. Então é preferível deixar essa criança um pouquinho mais em casa do que ter esse tipo de risco, né? Então, isso eu queria já começar por aí, porque é algo que É os bom. pais têm me falado e a gente tem trabalhado muito em clínica, né? Como Uhum. trabalhar com essa criança para o uso da máscara, Ah, tá? que ótimo. Que É, ótimo. Boa noite para vocês que estão entrando. Estamos hoje falando sobre o autismo com a Carla Rodrigues, que é uma psicopedagoga especializada na área. E, Carla, como é que você vê a parte da inclusão do autista na educação? Você acha que normalmente as escolas, né, escolas regulares? Boa noite, Renata, bem-vinda. Você acha que as escolas estão preparadas para incluir a criança com autismo? Ou é muito então, raro? Ana, a gente está vivendo um momento de busca por essa capacitação, né? Na verdade, se a gente for pensar em alguns anos, tanto os professores que saíam de uma pedagogia, como a própria escola, não estava preparada para esse contexto. Né? O que aconteceu é que, de uma hora para outra, houve uma obrigatoriedade nessa questão da inclusão. E assim, acho que quase tudo no Brasil é assim, né? Você de um Sim. dia para o outro tem que se adaptar e mudar o contexto. E não é bem assim que acontece. As pessoas teriam que passar por um processo
né? E a gente viu que as escolas, elas não estavam preparadas. Então, precisa ver exatamente o que você está chamando de inclusão, né? Porque só o fato de uma criança estar numa sala de aula com todo mundo, então ela está lá atrás com um mediador ou sem mediador, dependendo da escola, né? Dependendo da Sim. negociação, mas ela está fazendo uma coisa totalmente diferente. Então, ela está ali na inclusão, né? Mas ela está ali numa inclusão social, digamos assim. Ela está ali com um Tá. grupo, ela está ali participando, só que a professora está falando uma coisa e ela está fazendo outra. Enquanto que a professora está falando ali da colonização do Brasil, dos índios, ela está levando a abelha até o mel. Não tem nada a ver com aquela Entendi. aula, não tem nada a ver com Ah, aquele contexto. Então, para mim, enquanto não houver uma inclusão pedagógica, enquanto não houver uma preparação das escolas, espera aí, nós estamos recebendo um autista, ou nós estamos recebendo uma criança com síndrome de Down, ou nós estamos recebendo uma criança com deficiência intelectual. Vamos pensar o que essa criança traz com ela, o que a gente pode aproveitar dessa criança e quais são as limitações. Ah, a gente pode aproveitar X, que é o tal do plano que se faz, né? Quando uma criança entra na escola. É preciso fazer um plano, é preciso reconhecer o que essa criança oferece. E sim. aí sim contextualizar essa criança na aula. Então, essa criança ela faz coordenação motora, ela está na parte de coordenação motora. Tudo bem, mas ao invés de levar a abelha para o mel, ela vai levar o índio até ali o navio, porque eles estão falando de colonização, eles estão falando dos portugueses e dos indígenas. Então, Uhum. essa criança, ela está ouvindo a professora falar, ela está olhando para o caderno dela, para a lição dela, ela está vendo alguma coisa que faz sentido para ela. Ela Tá. começa a ficar incluída, inclusa, né? Uhum. Enquanto só a inclusão social, eu acho que essa inclusão é apenas uma tentativa, sabe? Mas Sim. ela não ocorre de verdade, ela não é genuína, né? Entendo, Então, entendo. eu vejo Porque o que, assim. porque o que Pode falar. acontece? Quando o pessoal fala da inclusão, né, principalmente na área pública, as prefeituras e o colégio de estado, eles acham que colocar dentro, é isso que você falou, colocar dentro da mesma sala tá, e nós sabemos que na prática tem um monte de crianças que frequentam a escola regular, mas elas não sabem ler, não sabem escrever, né? Não tem o mesmo, não conseguem absorver e por conta disso, o governo do estado de São Paulo foi condenado a construir centros de tratamento e educação específicos para autistas no estado inteiro. Só que, infelizmente, eles ainda não fizeram isso. E enquanto eles não construírem isso, eles são obrigados a ofertar no privado. Então, todas as terapias e escola especial para autismos ou fazer uma classe específica com professores capacitados, especializados em autismo. Só que, infelizmente, apesar dessa condenação já estar em sede de execução, infelizmente, nós não temos isso efetivamente na sociedade, entende? Uhum. Então, o que tem feito? As mães têm entrado na justiça para fazer os juízes cumprirem aquela condenação. Só que também, juízes não estão cumprindo da forma que deveriam. Para você ter uma ideia, tem processos que estão demorando de 3 a 4 anos para fazer perícia. Fazer perícia. Olha que enquanto isso a criança fala na escola é normal, na escola regular, e tem um monte de atraso, né, no desenvolvimento.
Olha, nós temos uma pergunta aqui. Como conscientizar uma criança autista da situação do Covid e até que ponto isso é relevante, supondo, claro, que a criança em questão tem dificuldade de se comunicar? Tá. Bom, quem que é? Lucas? É isso? É o É Lucas? esse o nome? É que aqui para mim tá um pouquinho É, apagado. isso. Então, Lucas, eu sempre acho. Desculpa, deixa eu só colocar aqui meu carregador. Eu Sim. sempre acho que a gente deve conversar com criança da forma mais lúdica possível, né? Então, a gente entra no mundo da criança e não puxa ela para o nosso mundo. Então, se essa criança que você está falando, ela tem uma questão, né, uma certa dificuldade comunicativa, você precisa medir qual é essa dificuldade. Porque às vezes ela tem uma dificuldade para se expressar, mas ela entende. Né? É o que a gente chama nós temos o autista verbal e não verbal. O verbal é aquele que se apropria de palavras, mesmo que sejam poucas palavras, né? E o verbal é aquele que não emite nenhum tipo de palavra. Ele faz grunhidos, ele tenta, mas ele não consegue verbalizar nada. Porém, dentro dessa linguagem verbal e não verbal, a gente tem a linguagem funcional. Não adianta a pessoa saber palavras, mas não saber o uso funcional dessas palavras, né? Porque a linguagem ela é uma simbologia, ela é um pensamento simbólico quando você está expressando uma linguagem. Então, antes de mais nada, você precisa saber até que ponto existe uma compreensão dessa criança sobre o que está vendo. Né? Então, ele emite poucas palavras, mas ele compreende ao redor. Então, acho importante conversar. Claro, não vai falar termos Covid, né? Você vai falar numa linguagem que a criança entenda, de repente fazendo uma dramatização com fantoches, pegando os bonequinhos que a criança faz, é, pode até imprimir o corona, né? E fazer com palitinho aqueles fantoches para a Bichinho. criança entender que é um bichinho. Né? Eu trabalhei uma vez com uma criança que tinha um transtorno de toque e lavava muito as mãos, né? E eu tive que trabalhar com ela o que eram bactérias e tal. E eu fiz as bactérias, fiz de massinha. E olha, essa bactéria ela é legal, essa bactéria não é legal, né? Então, até que ponto o excesso de lavar as mãos também acaba prejudicando a saúde? Porque precisa lavar as mãos, mas não demais, como as crianças que têm toque, ou os adultos que têm toque, né? Enfim, mas eu estou dando esse exemplo porque eu tive que trazer para uma criança de 5 anos a linguagem do que é vírus, do que é bactéria, que é o que a gente está vendo agora. Então, você pode trabalhar como, é um bichinho que faz mal, você vai ficar doente, vai ficar com dor na cabeça, aí coloca, faz a linguagem toda, a dramatização nos bonecos, o bonequinho tá com dor de cabeça, o bonequinho tá com dor de barriga, porque não usou a máscara, aí coloca a máscara no bonequinho. Tudo é de uma forma lúdica, porque a gente está trabalhando, independente de ser autista ou não, a gente está trabalhando com criança. O pensamento da criança é um pensamento criativo, um pensamento lúdico, né? Mas com o autista precisa ser muito concreto. Então, trazer os bonecos, fazer encenação, né? Levar a criança para lavar a mãozinha, enfim, tudo isso vai facilitar essa compreensão. Agora, se é uma criança que realmente não tem uma boa compreensão da realidade, não consegue absorver mesmo, então não precisa mesmo, não vai, né? Você pode falar e tal, algumas coisas mais simples, mas não tem essa necessidade de expor tudo isso, tá? Porque essa criança possivelmente, vamos pensar num autista severo, né? Ela vai demorar para voltar para a escola, ela não vai ter uma condição de fazer essa higiene, de usar máscara.
Então, é preferível que ela seja protegida em casa, né? Do que sair com ela, se ela não está entendendo, se ela não vai conseguir fazer o que é necessário em termos de higiene básica, tá bom? Sim, sim. Boa noite, João Carlos e Tânia, bem-vindos. Carla, deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa parte sobre o colégio especial, né, e todo o tratamento que o governo do estado de São Paulo, eles já foram condenados a ofertarem, né? Nessa parte, você acredita que um colégio é ele específico para autistas, com pessoas especializadas, com professores, né? E com terapias, vamos supor, a criança entra de manhã e sai à noite. É que agora a gente está na Covid, né? Uhum, Mas em tempos, vamos supor, vamos esquecer um pouquinho a Covid, num tempo normal. uhum. Você acha que seria melhor para essas crianças do que um colégio regular, com um monte de crianças? Fala um pouquinho pra gente. Então, depende muito do caso, Ana, porque, como eu falei, o autismo tem graus, né? Tá, E outras síndromes também, síndromes de Down, deficiência intelectual tem graus, tá? O que sim. acontecia antigamente, né? O que acontecia nos anos, vamos colocar assim, até mais ou menos os anos 90, 90 e pouco, quando não se falava em inclusão. O único recurso, tá, para essas crianças era a APAE. Tinham escolas Tá, especiais privadas, mas sim, a maioria que não tinha recurso financeiro ia para a PAI. sim. A PAI começou em algumas cidades, né, onde não tinha muita ajuda, a ser um depósito de crianças. Tá? Então, assim, Uhum, na PAI tinha criança, por exemplo, com TDAH, que não tinham sido diagnosticadas, porque naquela época nem se sabia direito o que era isso, que estavam uhum, lá junto com outras crianças com graus severos de autismo e crianças com patologias emocionais, crianças com apenas problemas de aprendizagem, dislexia, estava todo mundo junto. E eu falo isso de entendo. experiência própria, porque eu dei aula numa paia assim, que Uhum. era um casebre do lado de um rio, e eu não sei se Nossa. você lembra disso, foi na Ilha Bela, tá? Sim. Na hora Esse que rio você falou do enchia, casebre do lado do rio, já. esse rio ele transbordava, a gente perdia tudo que a gente tinha, e era uma casa que foi adaptada, então tinha uma cozinha, dois quartos, que eram as salas, né? E a sala seria uma recepção, vamos colocar assim, uma secretaria da escola, né? Sim, E lá eu trabalhava com todos os transtornos misturados, né? Então sim, eu não conseguia fazer um trabalho legal. É claro, a gente tentava, né? Mas eu sei que se tivesse dividido por graus, enfim, seria muito mais interessante, né? A gente sim, poderia trabalhar de uma forma melhor, porque tinham crianças lá que não precisariam estar lá na PAI, que apenas tinham problemas uhum, familiares, não queriam estudar e iam para a PAI. Então, nossa, eu vejo assim, por exemplo, se a gente for pensar num autista severo, né? Ele vai para uma escola, tá? Uma escola secular, né? E só que ele não, ele precisa aprender muitas coisas antes de chegar, por exemplo, na alfabetização. E aí, a partir do momento que ele está nessa escola, os pais começam a ter expectativas de aprendizagem. Então, por exemplo, quando que o meu filho vai aprender o nome dele? Quando que o meu filho. Poxa, essa criança ela precisa primeiro aprender a sentar 5 minutos e ficar concentrado. Porque se você não ficar concentrado em 5 minutos, você não consegue aprender a letra A, por sim, exemplo. Tá? sim, Então, é um trabalho de base. A criança precisa aprender a não. A se controlar nos movimentos estereotipados, por exemplo. A se controlar em alguma, sabe, em algumas reações, né? Então,
Isso é aprendizagem? Isso é processo pedagógico? É. Só que a partir do momento que a criança está ali no primeiro ano, porque a idade dela condiz com as crianças, os pais começam a ter expectativas, né? E aí eles começam a se frustrar, porque a criança Sim, ela precisa de outro desenvolvimento antes. Por outro sim. lado, nós temos autistas de altas habilidades. Nós temos crianças que você percebe ali um problema de socialização, mas eles são autistas leves. Então, Tá. eles são perfeitamente Consegue capazes de estar numa sala de ajustar. aula adequados. Eu tenho vários autistas que já passaram por mim e que a gente que conhece fala, esse menino é autista, mas não foi nem diagnosticado. E Tá, passou toda a fase escolar indo numa boa. Sabe, entendo. tem alguns autistas que falam, aquele menino é meio estranho, né? Ele não se Sim, relaciona com ninguém. Ele é um sim. autista, pode ser, Uhum. né? Mas Sim, ele não tem problema de aprendizagem. Então, tudo vai depender do grau. Não estou do grau. falando só de autismo, eu estou falando das Sim, outras dificuldades, dos outros transtornos também, né? sim, sim. É preferível estar num ambiente em que as pessoas estão capacitadas para te desenvolver do que, como eu falei, estar lá por uma inclusão social e não desenvolver. Porque todo autista tem como se desenvolver. Toda criança com deficiência intelectual tem como se desenvolver. Existe uma mobilidade aí entre esses Sim, graus, né? sim. Tudo vai depender de estímulo. Carla, nós temos uma pergunta da Renata, dizendo que nessa fase da pandemia, infelizmente, muitas crianças ficaram sem suas terapias, né? Como é que as mães podem fazer para ajudar as crianças nesse momento? Então, bom, aí a gente também está falando de uma diversidade com essas crianças, né? Tem crianças que conseguiram trabalhar, fazer um trabalho online, né? Então, Ah, colocar. jura? São crianças que aceitam o fone, porque tem criança que não aceita nem colocar um fone. Mesmo com a gente no consultório, né? São crianças que arrancam. Eu já tive criança que arrancou o fone e jogou no chão. Mas tem crianças que aceitam. Tem crianças que Uhum, aceitam ficar sentadinho ali no computador, porque já está habituado com essa linguagem virtual, com as sim. telas. Então, elas conseguiram se adaptar a essas terapias virtualmente. Agora, no Tá. caso das crianças que não conseguiram ou as terapeutas não conseguiram oferecer esse trabalho virtual, né? Eu acho que esse Uhum. momento um momento muito ímpar para os pais, porque as mães, os pais tiveram que virar um pouquinho terapeutas, né? Sim, É claro que eles não estão preparados, não foram estudar para isso, mas lembrar, né, do que eles aprenderam, do que eles viram nas terapias e tentar reproduzir em casa. Por exemplo, a partir do momento que uma criança ela está dobrando uma roupa com a mãe, tirando uma roupa do varal, sabe? Fazendo parte dessas atividades diárias, ela está tendo uma terapia, né? É uma sim. forma de trabalhar. Sentar no chão e brincar com a criança, né? Eu sempre falo que a brincadeira para o autista é algo importantíssimo, porque o autista não sabe brincar. Ele Tá. arruma os brinquedos, né? Mas ele sequencia os brinquedos, classifica, mas ele não dá uma funcionalidade para o brinquedo. Então, eu, como Entendo. terapeuta, uma das primeiras coisas que eu faço com uma criança autista é sentar no chão e brincar. Né? Então, eu desarrumo, eu primeiro entro na brincadeira dele, depois eu Sim, vou incluindo a minha forma de brincar. Então, brincar com espelho, brincar com fantoche, brincar com instrumento musical, fazer instrumento lá de Yakult, de, sabe, chocalho com arroz, com feijão, sim, pegar um sim. potinho e uma colher, nada sofisticado, tudo que pode ser produzido em casa, pegar uma panela
enfim. E cantar com a criança, quando você está cantando com a criança, você está trabalhando a verbalização, a oralidade dela, ritmo, uma série de coisas, Uhum. sequência, pensamento lógico. Então, tem muitas coisas que você pode fazer em casa que parece uma bobagem. Ah, mas eu vou brincar com meu filho? Ele vai aprender muito enquanto ele brinca. Você pode trabalhar cores, você pode trabalhar letras, você pode trabalhar natureza, conceitos através de uma brincadeira, né? Fazer ele participar dessas Sim. atividades. Vamos com a mamãe ali pegar roupa, me dá vamos colocar o pregador na roupinha, eu vou te levantar e você está trabalhando o quê? Movimento de pinça, preparando essa criança para a coordenação motora dela. Então, fazer circuitos no chão, andar com a criança, andar com o carrinho, andar com o bonequinho, né? Usar a criatividade. Usar a criatividade para Entendo. essa criança não regredir, mas ao mesmo tempo é uma criança que está sem as terapias. Então é o pai, é a mãe que vai fazer esse papel em casa nesse Sim. momento. E Gabriela aqui que ela tá dizendo que o neto dela é muito hiperativo. Isso é uma das E atividades, é uma das características, né? Nem todos são sim, assim, mas de 35 a 55% das crianças têm hiperatividade no autismo. E aí, colocar música, dançar, pular, correr atrás do cachorro, enfim, o que der para fazer dentro do espaço para essa criança gastar energia. É verdade o que ela está falando, sim, precisa gastar sim, energia. sim. E deixa eu te fazer uma pergunta. Na parte do autismo, a gente também fala muito sobre o BPC, né? Que é o benefício da prestação continuada ao deficiente, que é o caso do autismo, né? A gente sabe que muitas crianças em famílias carentes acabam precisando desse benefício, até mesmo para ser uma parte para custear muitos tratamentos, remédios, e até mesmo porque a mãe deixa de trabalhar para acompanhar essa criança em tudo, em todos os tratamentos, né? Muitas vezes essa mãe não tem outro familiar que possa fazer isso para que ela possa continuar trabalhando. Uma pergunta é até onde que é importante que a mãe participe dessas terapias para que o autista possa se relaxar e se Desenvolver. entregar e fazer, né? E, por exemplo, numa escola de autismo, que a gente está brigando para que o Estado implante isso, uma criança que fique lá o dia todo, tem a parte educativa e as terapias. A mãe, seria importante que a mãe ficasse nesse colégio para que a criança pudesse fazer essas terapias? Ou, ou não, a mãe deixa e dependendo do. Então, Ana, mais uma vez, né? Existe primeiro um processo de adaptação da criança a qualquer terapia e a qualquer escola, né? Então, nesse primeiro momento, por exemplo, é muito importante que a mãe esteja junto, porque a criança vai se sentir muito insegura. Imagina você colocar uma criança ali que vai ficar o dia inteiro numa escola, se ela não conhece ninguém, né? O som tá um pouquinho baixo. Deixa eu ver. Vê se melhorou. Melhorou? Sumiu. Oi? Melhorou? Ah, Tá bom, maravilha. tá bom. Então, qualquer processo de adaptação exige a presença da mãe. Primeira coisa, né? Depois, é importante que a mãe conheça as terapias, porque muitas terapias, elas continuam em casa. Se a gente for, por exemplo, falar de ABA, né? Que é uma das terapias mais reconhecidas aqui no Brasil, e na verdade os órgãos públicos de saúde, eles só subsidiam essa terapia, e ainda assim, quando a mãe entra com um recurso jurídico, né? Que não é Sim, assim, os planos de saúde, é uma terapia muito cara, os planos de saúde não sim, querem cobrir, e você está aí para falar sobre isso, né? Então, às exatamente. vezes a mãe entra e consegue, já vi muitos casos em que
consegue que o plano pague tudo, ou quando não tem plano, são os O órgãos estado, o município. governamentais. Isso. Então, Sim, isso é uma coisa importante, né? Porque a terapia sim, ABA, ela é muito boa para os autistas moderados e severos, principalmente, né? Mas então, essa terapia, ela exige atividades em casa complementares. Se a mãe não estiver participando, como que ela vai participar disso, né? Mesmo entendo. os terapeutas indo às vezes nas casas para fazer, porque é o terapeuta que faz, a mãe precisa estar ali preparada e saber do que está acontecendo. Então é Uhum. importante. Agora, a partir do momento que a criança já esteja adaptada, ela esteja confiando naquelas pessoas, os pais também estejam confiando seus filhos naquelas pessoas, né? Aí eu não vejo Sim, problema em que a mãe deixe a criança e vá trabalhar. Na verdade, eu ah, acho que a proposta ok. seria essa, né? Em um lugar Sim, em que a criança tivesse todas as terapias ali, então tem fono, tem musicoterapia, tem arte terapia, tem psicopedagoga, tem tudo ali. A criança fica na escola, depois faz as terapias, enfim, seria uma clínica escola, na verdade, né? sim, sim. E aí a mãe tem todos os recursos para ela poder trabalhar, porque é muito difícil você poder parar a sua vida, né, por causa de um filho. Se você ainda tem do outro lado, né, uma retaguarda aí, tudo bem, mas e quando você É, é o chefe da família? E quando o seu trabalho é muito importante para custear ali, né, a sua família, exatamente. com o marido ou não. Então, não dá para a gente imaginar uma mãe abrindo mão da sua vida profissional só para ficar com a criança. Hoje a gente tem por quê? Porque é muito difícil ter terapia, né? Às vezes Sim. a mãe precisa levar a criança para cá e para lá, onde tem uma vaga, às vezes muito longe, né? E ela acaba abrindo mão. Abrindo Enfim, mão, e sim. é bem complicado aí esse contexto, né? Porque falta do outro lado, né? Exatamente. E essa é a nossa maior briga contra o INSS, por exemplo. Porque quando a mãe é obrigada a abrir mão do que custeava a sobrevivência da família, né? Por outro lado, o governo também ele fa- tenta abrir mão da responsabilidade dele, né? Com sociedade. Então, essa é a nossa maior briga hoje. Nós já tivemos, né, conversando com mães, né, que a gente tem muito contato, conversando com mães, o que eu mais escuto é que quando vai passar numa uma perícia do INSS, o perito diz que autismo não é deficiência, os absurdos, né? Entendi. E e esse é o maior problema hoje em dia. Os peritos não reconhecem o autismo como deficiência. E não reconhecem, muitas vezes, aquela mãe como baixa renda. Veja, se a mãe não consegue trabalhar, como ela não é baixa renda? Né? Então, Uhum. essa é o liame maior disso tudo. Na verdade, o autismo, ele não é uma doença, né? Ele não é tido como uma doença, mas ele é uma Sim, condição diferente, tá? Que sim, exige as terapias para que essa criança consiga ter uma qualidade de vida. Então, uma criança que começa falando muito pouco, ela precisa de uma terapia de estímulo para ela falar mais. Uma criança que tem um distúrbio sensorial, que é aquilo que eu falei, né? De não conseguir vestir uma roupa porque o tecido incomoda, não conseguir entrar no shopping por conta das luzes, por conta do barulho, ela precisa de uma fluxo. terapia para ela poder, né, circular pela sociedade, pela comunidade. Tá, Então, isso tudo é necessário, não só no autismo, mas em todas os transtornos aí do neurodesenvolvimento, né? São sim, distúrbios, realmente, assim, a gente não fala que é uma doença, né? A gente fala que é uma condição,
porque é algo Funciona. Uhum. cerebral, é algo que existe um funcionamento diferente, né, no cérebro, Sim, mas que exige tudo isso. Sem estímulo, ninguém consegue se desenvolver. Mesmo que sim. você coloque uma criança típica, coloca ela dentro de um quarto e não faz nada, não faça nada com ela. Ela não vai andar, Uhum. não vai falar, ela Sim, não vai aprender a fazer xixi no sim. lugar certo, porque ela não está sendo desenvolvida. Inclusive, o cérebro Uhum. dela atrofia. Então, Sim, né, é necessário. entendo. Aqui, a Eliana perguntou como é que vai ser esse centro de tratamento e educação, né? E se tem um prazo para atendimento. Esse centro, Eliana, ele vai é para ser pelo menos como uma clínica escola, como a Carla tinha dito. No mesmo local, vai ter as atividades pedagógicas, né? Como se fosse uma escola específica para, e no mesmo ambiente ter as terapias com fonoaudiólogos, com psicólogos, né? A parte de natação. Então, o Ministério Público do Estado de São Paulo foi quem entrou com essa ação civil pública, né? E eles foram condenados, já não cabe mais recurso, tá? Em sede de execução, ou seja, é já para que eles tivessem, já era para que eles tivessem começado a construir esses locais pelo estado de São Paulo inteiro. E que seria muito bom como um modelo para o resto do país, né? Que cada estado tivesse uma cópia. Mas, infelizmente, como não há uma vontade política de todos os governos, tem essa demora, né? E por isso é que as mães estão entrando judicialmente para que e tendo que comprovar que o filho precisa dessa condição, né? Normalmente para crianças com autismo médio a severo, né? E aí entrando com essa ação para que o juiz, após uma perícia de um médico especializado, e aí é aquela coisa, né? Você tem que levar toda a documentação de tratamento da criança, apresentar um laudo de uma psicopedagoga, para que possa mostrar mesmo que essa criança precisa de estar num local destinado para, né? Especializado para, porque aquela escola normal e aquelas terapias não estão surtindo efeito, né? Se existe É, algum estado que tenha. Olha, Helena, o que a gente tem notícia é que o estado de São Paulo foi condenado. Já é uma vitória, né, perto do que a gente tem como público. E aí a batalha é fazer com que eles comecem a ofertar esse tipo de trabalho, né? E o que acontece? Enquanto eles não começarem a ofertar no lado público, eles são obrigados a pagar o privado, né? Então, isso tá, inclusive, está incluso na condenação deles, enquanto não tiver. E aí é a hora que, na hora que os juízes começarem a condenar, vai pesar no bolso, eles vão acabar fazendo o público, né? eu Porque acho enquanto muito, eles não. eu acho muito Desculpa. importante, não, eu que te cortei, eu que peço desculpas, mas eu acho muito importante os pais terem essa, essa noção, né, do direito deles, porque quanto mais pais entrando na justiça, sabe, exigindo do Estado as terapias, exigindo do Estado, mesmo que seja particular, vai chegar um ponto em que o Estado vai falar, putz, é muito caro o particular, é muito melhor, né, para o bolso do Estado ofertar essas clínicas, esses lugares, né, que Exato. existem algumas clínicas, escolas, assim, Liliana, mas que surgem, às vezes, com uma parte da iniciativa pública e outra de ONGs, de Sim, grupos sim. de autismo, existe. Só que
na verdade, assim, teria que ser algo para todas as crianças, né? Porque daí a gente vai ter aquela coisa de fila, de espera, de como a Ana está falando, de perícia. Então, quanto mais os pais souberem dos seus direitos, né? Exato. E Procurarem mesmo um cobrarem isso. advogado e cobrarem, a gente vai ter um retorno mais rápido para as nossas crianças nesse sentido, né? Para que elas possam usufruir pelo menos das terapias, né? Exatamente. Que já tendo as terapias ajuda e muito no desenvolvimento dessa criança, né? Muito, muito, muito. Olha, a Helena está perguntando que caminho que os pais podem seguir para exigir, né? Olha, Helena, normalmente os pais, o importante seria que eles procurassem um advogado da confiança deles, né? Que possa ingressar com uma ação contra não só Estado como município. Na realidade, interessante é sempre você ir em cima dos dois, né? Tanto Estado quanto município. E aí, para que eles possam, quanto mais gente cobrando, é o que a Carla está falando, quanto mais gente cobrando, isso vai acabar pesando no bolso do poder público e eles vão acabar fazendo essa parte, que é a obrigação deles, no público, né? Para todos, de uma maneira para que as pessoas, as crianças não sejam tão impactadas por essa demora judicial, né? Carla, você acha que os pais também deveriam receber algum tipo de tratamento? Digo, você acha que os pais também, às vezes, se sentem esgotados, precisam também de algumas terapias nesse sentido? Olha, isso seria o ideal, né? Eu acho que, Tá. bom, primeiro que eu acho que terapia psicológica para todo mundo, né? Sim, é bom, né? Independente, independente de ser pai de autista ou não, né? Eu estou começando a pender para esse lado de que todos nós deveríamos fazer terapia na vida, né? Sim, Mas, assim, eu acho que sim, porque é uma forma diferente de lidar com o seu filho, né? Os pais, eles passam por muitos sentimentos desde o nascimento de uma criança autista, né? Então, sim, existe sentimento de negação, existe um sentimento até, né, os psicólogos chamam do luto daquele filho esperado, né? sim. Então tem um período primeiro que é um período assim difícil, de difícil impacto, né? Tá. Depois os pais vão se apaixonando pelos filhos, né? É, e vão aprendendo a lidar com um desenvolvimento diferente do que ele esperava, né? Mas essa Sim, aprendizagem às vezes custa um pouco, porque é como se todos os dias a gente estivesse acostumado a sair do prédio e ir para a direita. E de repente você tem sim. que começar a ir para a esquerda. O que você vai fazer? Esquerda. No automático, você vai para a direita. Você vai, é por ali. Né? Então tem muita aprendizagem envolvida. Então, por Sim, exemplo, trabalhar com o que chamam de birra, né? A birra, tá. o meu filho tem muita birra. Peraí, será que ele está com birra ou será que ele está querendo te dizer que ele está Alguma coisa. incomodado com alguma coisa, mas ele não consegue expressar em palavras? E não consegue Sim, formar um pensamento lógico para te dizer que ele está com dor de barriga, que está com dor de dente, que aquela calça que está nele é insuportável porque está machucando a pele dele, porque ele tem muita sensibilidade, ou o sapato. E aí ele se joga no chão e faz, entre aspas, essa birra, que na verdade não é a birra, né? É uma forma de pedir socorro. E como que os pais vão entender isso? Então, muitas vezes, eles precisam de orientações, né, de pessoas, de psicólogos, de psicopedagogos, que trabalham com isso há muito mais tempo do que aquele pai, que embora eu fale sempre que o pai ele é a pessoa que mais conhece o filho, mas às vezes aquele é o filho sim. único dele.
né? Ele ainda não sim. sabe para onde que eu vou. O que que eu faço? Eu deixo lá gritando, chorando no chão, eu abraço, eu dou bronca, dou um castigo, Fica o que que eu perdido faço? mesmo, né? Fica perdido. Sim, Então, eu acho que nesse sim, sentido era muito importante o pai passar por orientações, né? Que é o que a gente faz na clínica, né? A gente também orienta os pais, não é só as sim. crianças, tá? Entendo. Carla, eu só tô preocupada um pouquinho com o tempo, porque o Instagram, quando dá o tempo, ele derruba. Tá, Você acha são que ainda dá um tempo? 19h55, 5 para as Tá, 8. perfeito, perfeito. Então vamos para a última pergunta, que é a do Lucas. Como estimular autistas com interesses restritos e como diminuir a ocorrência de comportamentos estereotipados, como Como a ecolalia? ecolalia. A ecolalia. Isso. Bom, então a primeira pergunta é como estimular os autistas com interesses restritos, né? Então, Isso. Lucas, partindo do interesse da criança, tá? Então, vamos supor que, eu não sei se você está falando do seu filho, de quem é que você está colocando aí, mas enfim, a criança aí em evidência, ela tem uma obsessão, né? Enfim, ela tem um interesse, um foco, um hiperfoco em letras. Ela só quer saber de letras, né? Então, você oferece um brinquedo, ela não quer, você oferece outro brinquedo, ela não quer. Então, você vai sentar no chão, vai deixar ela manipular as letras, né? E de repente você fala, vamos fazer a letra de massinha? Então você está lá construindo a letra, mas é de massinha, ó. Você já colocou um outro instrumento ali. Já não é mais a letra. De repente, você começa a fazer uma historinha ali. Olha, a letra A foi na floresta. E aí, olha a árvore aqui. E aí você já introduz a árvore, né? Ou você introduz as cores. Então, é sempre partindo do interesse da criança. A partir do momento que você entra no mundo da criança, para você colocar o seu mundo ali dentro dela. Não sei se você entendeu, né? Um jogo de palavras. Então, você parte do interesse da criança e vai introduzindo aos poucos outras coisas. Tá? Então, ele só gosta de carrinho. Tá bom, coloca um homenzinho em cima do carrinho, de um dos carrinhos, com uma fita crepe. Ele tá com o carrinho, de repente ele tem um homenzinho, conta uma história. Ah, ele só organiza os carrinhos. Você vai lá e começa a mostrar como brincar. Porque às vezes a criança, ela tem um interesse restrito porque ela não entende, ela não sabe brincar. Ela não consegue desenvolver a brincadeira. Então, você tem que ensinar a criança a brincar, principalmente a brincadeira simbólica, tá? Fazer o que tem Isso, interesse para ela, né? exato. Trabalhar o que ela tem interesse e voltar. Eu, quando começo uma terapia com uma criança, na anamnese com os pais, eu pergunto quais são os desenhos, por exemplo, que a criança gosta de ver. Ah, gosta da Peppa, de não sei. Tá, então eu vou trabalhar em cima disso. Só que eu vou trabalhar a letra A em cima da Peppa. Eu vou trabalhar a coordenação motora fazendo o trajeto ali, que é um porquinho chegando no outro. Então, eu vou usar o que a criança gosta, mas eu vou introduzir o que eu quero, tá? Entendo, entendo. E sobre o comportamento estereotipado, né, que ele está falando, sempre tentar, na hora que a criança está fazendo, mudar um pouco o foco dela. Então, não só, né, a ecolalia, mas, por exemplo, na hora. Vamos usar esse exemplo mesmo. A criança está repetindo, de repente começar a pegar aquela palavra que ela está repetindo e cantar, ou vir com um instrumento musical, enfim, tentar fazer uma ruptura naquele comportamento, mas não uma ruptura tipo, não faz isso, ou não é desse jeito, né? Sempre trazendo algo que não vai desequilibrar mais a criança, tá? Botar uma Porque musiquinha, alguma outra é, coisa, né? o comportamento estereotipado é a forma que a criança tem para se reequilibrar, tá? Ela usa o comportamento quando ela está ansiosa, quando ela tá aconteceu alguma coisa, tem um cheiro, e ela usa. Cara, Tá acabando, né? vai Tá? derrubar.
Então, é isso, gente. É tentar ir enganando, é pelas beiradas, vai, vamos colocar assim, tá bom? Introduzindo Sim. outras coisas. Carla, queria agradecer muito a você e a todos que estão Imagina. nos acompanhando pela oportunidade, tá? Muito obrigada a todos. Até